Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje, voltando da pausa, vamos conversar sobre o capítulo 142 de Chainsaw Man. No capítulo passado, o Denji não estava muito feliz vivendo uma vida normal porque ele sente falta de ser o Chainsaw Man, que faz parte da identidade dele. E enquanto isso, um plano bizarro da igreja estava sendo colocado em prática. Se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Antes de começar o review, eu quero mostrar para vocês as minhas novas aquisições e eu pretendo trazer vídeos sobre isso. Aliás, quem não quiser ouvir essa parte, pula direto pro capítulo. Mas eu tenho aqui o one-shot mais recente do Fujimoto, o Goodbye Eri, que eu acho que muita gente já deve ter lido, e a light novel de Chainsaw Man, o Buddy Stories, que tem 4 histórias. A Power sendo detetive com o Denji, uma história sobre o relacionamento da Quanxi com o Kishibe, a primeira missão do Aki com a Himeno, e como seria a viagem a Enoshima, aquela viagem que seria com a Makima, se não tivesse sido cancelada. E tem uma coisa interessante, que ele vem com um mini pôster da Quanxi e do Kishibe, quando era jovem. Olha isso, gente. Não sei se dá pra ver, mas olha a cara do Kishibe, gente. O Yoshida, por isso que eu falo, o Yoshida é a cara do Kishibe mais jovem. E aí também vem um pôster do Aki, da Power e do Denji. Que ele tá, acho que no capítulo 75, e eu vou comentar sobre esse capítulo hoje. Mas enfim, infelizmente, ainda não tem o mangá e a light novel no Brasil. Foi o meu irmão que viajou e trouxe pra mim. Mas eu vou trazer essas histórias pra vocês, pelo menos uma delas, provavelmente na próxima pausa do mangá, já que a minha vida tá um caos e eu só consigo fazer um vídeo por semana. E muita gente me pede, então no futuro eu também irei falar sobre as outras obras do Fujimoto, como Fire Punch e o One Shot Look Back, que será lançado em português nesse mês. Eu só quis contar rapidinho essa novidade para vocês, mas agora, finalmente, vamos ao capítulo, que começa em um parque de diversões. A Nayuta tá feliz da vida andando em um brinquedo que é um carro de polícia, enquanto o Denji estava observando ela. Mas ele não estava ali sozinho e a Fumiko aproveitou a oportunidade para confirmar se o Denji não havia entrado para a igreja do Chainsaw Man. E o Denji garantiu que nunca mais se transformaria no Chainsaw Man novamente. Será mesmo? Eu acho que ele vai ser forçado a se transformar, mas enfim. A Fumiko se lamentou e disse que era uma pena o Denji não se transformar novamente. Até porque ele deveria se sentir muito bem sendo o Chainsaw Man, já que ele era muito admirado pelas pessoas e também ele era um privilegiado, pois as pessoas normais não poderiam experimentar esse tipo de sensação. Mas o Denji explicou que não era bem assim, que nem tudo são flores. E a Fumiko concordou. Isso é verdade. Tanto é que eu odiaria ser monitorada até dentro do banheiro. Eu preferia morrer do que me submeter a esse tipo de situação. E nesse momento, o Denji congelou. Tipo, como é que é? Que história é essa de ser monitorado dentro do banheiro? E a Fumiko percebeu que havia falado demais e queria que o Denji fingisse que não sabia de nada. Mas era tarde demais. E o Denji ficou revoltado porque o banheiro é o lugar onde ele bate uma e não fazia ideia de que estava fazendo isso sendo vigiado. O Denji, sem saber, está vivendo num Big Brother, sendo vigiado até dentro do banheiro. Imagina alguém te vigiando enquanto você faz cocô. Gente, que coisa horrível. E pior, estão vigiando o Denji enquanto ele está descabelando o palhaço, né? E será que tem necessidade de uma invasão de privacidade nesse nível? Será que existe algum demônio que poderia atacá-lo enquanto ele tá no banheiro? Talvez, né? Se não me falha a memória, tem um painel do demônio do tufão aparecendo no ralo da pia de um banheiro. Então, assim, essa invasão de privacidade é meio absurda, né? Mas até tem alguma justificativa. Bom,
A gente percebe que a Fumiko acabou falando demais e ela sabia que ia tomar um esporro, possivelmente do Yoshida, por ter revelado esse tipo de coisa pro Denji. E esse é mais um trauma pra conta dele, né? Não bastasse a Fumiko ter apalpado a mini motosserra, ela ainda fica vigiando o Denji em momentos íntimos no banheiro. Então, pra ele, essa garota era uma verdadeira stalker. Aliás, eu tô com a impressão de que ela tá usando uma camisa do Chainsaw Man, mas não dá pra ver direito porque o desenho tá meio borrado. Enfim, a Fumiko se defendeu dizendo que não era uma stalker, mas sim uma fã. E na cabeça dela, quem não iria querer tocar na linguiça do Chainsaw Man? Ou seja, já que ela, uma fã, teve essa oportunidade, ela não desperdiçou a chance, né? Mas o Denji estava ficando minimamente esperto e não iria cair tão fácil nesse papo de que ela era fã dele. Afinal, nenhuma garota que se aproxima do Denji realmente gosta dele. E aí a Fumiko explicou que, de fato, ela odiava o Denji um pouquinho, já que o Chainsaw Man não salvou os pais dela. E ouvir isso deixou o Denji totalmente sem palavras. Nesse momento, a Fumiko revelou um pouco sobre o seu passado. Ela contou que vivia com a sua família em uma área que acabou sendo devastada durante a luta do Chainsaw Man contra o Infernal das Armas de Fogo, que com certeza vocês lembram que era o Aki, né? Acho que ninguém vai esquecer disso, né? Um dos momentos mais traumatizantes da parte 1. Enfim, a casa da Fumiko foi destruída enquanto a sua família estava jantando. Ela conseguiu sair dos escombros, mas seus pais não tiveram a mesma sorte. E ela presenciou o Chainsaw Man lutando contra o Infernal bem na sua frente. E ela gritou para o Chainsaw Man salvar os seus pais, mas a voz dela acabou sendo silenciada em meio ao barulho das motosserras. O Chainsaw Man nem notou a Fumiko e os seus pais acabaram morrendo. A Fumiko não enxergava o Chainsaw Man nem como um super-herói, nem como um deus. Até porque ela viu o Chainsaw Man voltando à sua forma humana e percebeu que naquela hora o Denji estava chorando. E no momento em que a Fumiko viu o Denji fragilizado, ela se deu conta de que o Chainsaw Man era apenas um garoto. Na real, ela usa a expressão criança, até porque ela é mais velha que o Denji. Mas ela se deu conta de que o Chainsaw Man era uma criança que sempre estava lutando contra demônios e morrendo inúmeras vezes. Ela percebeu que o Chainsaw Man nada mais era do que humano e que estava passando por muitas situações difíceis, mesmo sendo tão jovem. E o fato de ter presenciado esse momento de fragilidade do Chainsaw Man, no caso do Denji, fez com que ela decidisse que precisava salvar aquela criança. Então, na real, ela não era fã do Chainsaw Man, mas sim do Denji. Esse lance da Fumiko dizer que é fã do Denji muda bastante as coisas, porque é disso que ele precisa, de alguém que goste do Denji e não do Chainsaw Man. Há alguns capítulos, a Fumiko tinha comentado que era muito fã do Chainsaw Man, e eu falei, pô, o Denji não precisa de uma fã do Chainsaw Man. O Denji precisa de alguém que goste dele, por quem ele é de verdade. Mas agora a história mudou de figura, porque ela passou a admirar o Denji quando o viu chorando, sem nem saber por que ele estava chorando. Ela se solidarizou com o sofrimento dele, sem fazer ideia de que o Denji tinha acabado de matar o seu irmão e melhor amigo, que era isso que o Aki representava para ele. Eu já tinha falado isso antes e repito. No início, eu não curti muito a Fumiko, mas a cada capítulo que passa, ela tem ganhado a minha simpatia. Porque ela é louca e eu curto personagens com parafuso a menos. E 2, porque ela teve empatia pelo Denji sem nem saber a história que estava por trás das lágrimas dele. Se a Fumiko não morrer rápido, que nem a Himeno, ela tem potencial para agregar muito à história. Uma coincidência interessante que o Kyle Scouter, aquele japonês que eu sempre acompanho, chamou a atenção é que no capítulo 75 foi mostrado que o demônio das armas de fogo apareceu em 12 de setembro de 1997. E foi justamente nessa data que o Aki se tornou o Infernal das Armas de Fogo, e também foi o dia em que os pais da Fumiko morreram e aconteceu todo aquele caos. E a coincidência, que talvez seja meio proposital,
é que o capítulo 142 saiu justamente no dia 12 de setembro. E houve uma referência direta ao que aconteceu nesse dia. Isso é só uma coincidência ou Fujimoto quer dizer alguma coisa? Bom, até poderia ser um foreshadowing, um prenúncio, quem sabe, da volta do Aki. Mas aqui tem um detalhe que muita gente está fazendo confusão. Os híbridos são aqueles que fizeram contrato com algum demônio e de certa forma são imortais, que é o caso do Denji, da Quan Chi e por aí vai. Já os infernais ou possessos surgem quando humanos morrem e têm o corpo possuído por um demônio. Uma característica marcante dos infernais é que eles têm a cabeça diferente, e foi o caso da Power e do Aki. De forma geral, essa é a diferença entre híbridos e infernais, mas o Fujimoto ainda não deu muitos detalhes sobre isso. Bom, ao ouvir as palavras da Fumiko, em um primeiro momento, o Denji ficou calado, processando o que tinha acabado de ouvir. E na hora que ele ia falar alguma coisa, ele foi interrompido pelo Balen, o John Travolta de Chainsaw Man, que apareceu do nada e se sentou ao lado do Denji, dizendo que era um fã do Chainsaw Man. Ele também fez um comentário interessante de que a segurança pública do Japão era incrível, porque não foi nada fácil chegar ao Denji sem ser visto. E a conclusão que a gente tira disso é que, além da Fumiko, tem outros agentes da segurança pública, possivelmente a paisana, que estão ali para proteger o Denji. Algo semelhante ao que já aconteceu no arco dos assassinos internacionais da parte 1. O Balen acendeu um cigarro. Essa foi mais uma coisa que me fez lembrar do Aki. E disse que a prova de que ele era fã é que ele carregava um isqueiro do Chainsaw Man. Nossa, que prova irrefutável, né? E já que o Balen era fã, ele queria muito que o Chainsaw Man atendesse um pedido dele, que era justamente ver o Chainsaw Man lutando, matando os demônios com as motosserras, ficando todo coberto de sangue, morrendo, voltando à vida e se levantando para lutar novamente. Que conveniente, né? Mais uma vez, o Balen estava tentando convencer o Denji a se transformar no Chainsaw Man, mas ele mudou um pouco a estratégia e apelou para o sentimental do Denji. Mas é claro que isso nada mais é do que um pretexto, né? Aliás, uma coisa que eu não entendo é: por que o Balen usa gravata se ela fica dentro do bolso? Eu queria entender a lógica disso, né? Enfim. O Denji ouviu tudo sem dizer uma palavra, e o Balen continuou seu discurso. De acordo com a sua intuição, muito em breve, demônios irão aparecer justamente no térreo daquele lugar. E a suspeita que ele tinha é que as pessoas iriam começar a gritar: "Socorro, Chainsaw Man!" ou algo parecido. Ele tem um sexto sentido muito bom, né? E aí percebam que os 3 híbridos já se encontram posicionados nesse térreo, que tá cheio de crianças. O cara da lança, o Swordsman e a moça do chicote provavelmente estão aguardando a ordem para começarem a tocar o terror. Mas assim, é sério mesmo que vão matar crianças em nome da fé? Não é possível uma porra dessas. Tá, se bem que é possível uma porra dessas. Mas, gente, isso é muita covardia, cara. É muita crueldade. Esse povo acha mesmo normal matar crianças. Que coisa horrível! Enfim, além das crianças, eles vão atacar, mesmo com a Nayuta estando lá. Nesses momentos eu me pergunto, eles têm noção de quem é a Nayuta? A Kiga sabe, né? Não, tudo bem que ela ainda é uma criança e provavelmente ainda não chegou no nível da Makima. Porém, eu a considero bem perigosa e não subestimaria a Nayuta. Esse plano possivelmente foi bolado pela Kiga, ou ela deve estar envolvida de alguma forma, mas eu acho muita ousadia atacar um lugar onde a Nayuta tá, mesmo que seja uma forma de forçar o Denji a se transformar. E se eles saírem matando crianças em nome da fé, sinceramente, eu vou torcer para que eles sejam manipulados novamente pelo demônio do controle. Nayuta, transforma eles em cachorro. Enfim, se você tá curtindo o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Esse capítulo me deixou muito no hype pro próximo, e tem tudo para dar uma cagada bizarra, né?
a Fumiko tá lá para proteger o Denji, para que não haja necessidade de se transformar no Chainsaw Man. Então, eu acho que o Denji vai se segurar ao máximo para cumprir a sua promessa. Mas enquanto a cagada estiver acontecendo, eu imagino que o Denji vai passar por uma luta interna. Eu me transformo no Chainsaw Man ou não? Se acontecer uma cagada muito grande e a Fumiko ou alguém da segurança pública não der conta do recado, que são hipóteses bem prováveis, eu acredito que o Denji não vai ter escolha e vai acabar se transformando no Chainsaw Man. Mas eu acredito que o próximo reforço que vai aparecer será o Yoshida. A gente já viu que ele é forte e a Fumiko também deve ser forte, já que ela está escoltando o Denji praticamente sozinha. Só não sabemos ainda com qual ou quais demônios ela tem contrato. Aliás, agora vai ser um bom momento para o Kishibe voltar, né? Eu sei que o cara estava ocupado com alguma coisa importante, que a gente ainda não sabe o que é. Mas pelo que está acontecendo ultimamente, eu acho que já está na hora do Kishibe voltar. Agora, por que o Balen quer tanto que o Chainsaw Man apareça? Eu realmente penso que a igreja quer forçar o Denji a se transformar no Chainsaw Man para atraí-lo para uma armadilha e possivelmente roubar o coração do Denji ou usar de alguma forma ruim o Pochita. E também acredito que a segurança pública tenha ciência de pelo menos parte desse plano e por isso eles obrigaram o Denji a não se transformar mais no Chainsaw Man. É possível que o Pochita, de certa forma, esteja em perigo. E o Denji também, né? E a minha aposta é que no momento em que o Chainsaw Man cair nas mãos da Kiga, pode ser que ela consiga usar aquele poder especial dele. E se isso acontecer, vai dar muito ruim. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu já dei uma longa explicação sobre isso no último review. Mas quem quiser entender melhor a minha teoria, dá uma olhada no review do capítulo 141. Eu acredito que, em algum momento, o Swordman vai ficar do lado do Denji. Não necessariamente nessa batalha, talvez no futuro. Até porque ele sente gratidão pelo Chainsaw Man e não está entendendo essa obsessão do Balen em ver o Denji se transformando no Chainsaw Man. Por mais que ele esteja sendo manipulado pela igreja, ele não está 100% convicto das ações da igreja. Bom, vários inscritos no último review trouxeram uma teoria muito boa de que Quan Chi, Reese e Katana Man, ou pelo menos um dos híbridos, pode estar com a segurança pública e ser um trunfo na luta contra a igreja do Chainsaw Man. Isso seria ótimo para equilibrar a força e seria uma justificativa para eles não terem aparecido. E é improvável que eles estejam com a igreja, porque do contrário, provavelmente eles participariam desse ataque que está na iminência de acontecer. Por outro lado, eles sofreram lavagem cerebral pela máquina e, de certa forma, foram forçados a trabalhar em favor da segurança pública no passado. Então, por conta disso, talvez eles não queiram trabalhar espontaneamente para eles. Inclusive, é provável que eles não sejam muito fãs da segurança pública, como é o caso do Swordman. Mas seria interessante se pelo menos um dos híbridos estiver com a segurança pública, ou que eles tenham alguma outra carta na manga, porque senão vai rolar um genocídio tenso. Será que o mangá de Chainsaw Man vai retornar às origens no próximo capítulo? O Fujimoto anda muito bonzinho ultimamente, né? Mas eu acho que essa benevolência não vai durar mais muito tempo. Mas o que você acha disso? Comenta aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve.